Sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos de volta para transmitir uma mensagem de fé. Uma das decisões mais importantes, ou a mais importante que tomamos, é no que se diz respeito a darmos ouvido à voz de Deus e seguirmos, né? Você pode ter certeza que ouvir a voz de Deus e obedecer, esta é a decisão, podemos dizer, mais importante que tomamos para abençoar a nossa vida. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará, e virão sobre ti as bênçãos e te alcançarão. E a partir dali vem uma lista de bênçãos para todos os aspectos da vida. Essas promessas que Deus fez ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, ela também se estende para o cristão verdadeiro, porque através da fé no Senhor Jesus, nós nos tornamos descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Significa que todas as promessas que Deus fez a Abraão e aos seus descendentes, o verdadeiro cristão passa a ter direito por causa da fé em Jesus. O Senhor Jesus nos torna, a fé no Senhor Jesus nos torna, espiritualmente falando, descendentes de Abraão, e passamos a ter direito a essas promessas. Uma das coisas, uma das orientações, exortações mais importantes que Deus fez aos filhos de Israel foi exatamente essa, no que se diz respeito a ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz de Deus e seguir, porque todas as vezes que nós damos ouvido à voz de Deus e procuramos obedecer a sua orientação, nós sempre caminhamos para a bênção. Isso é caminhar para o lado certo, isso é caminhar para a vitória, isso é caminhar para ser abençoado. Muitas são as pessoas que muitas das vezes esquecem disso. Você sabe que Deus trabalha acima de tudo falando, Ele procura falar, né? Nós temos a Bíblia, que é a maneira ou o meio mais comum para que Deus possa falar conosco. Quando nós, por exemplo, lemos a Bíblia, então ali estão as orientações, ordens, determinações, promessas de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e procuramos seguir, quando alguém decide seguir o que está na Bíblia, decide seguir a palavra de Deus, a pessoa está seguindo a voz de Deus. Deus pode falar no nosso coração, diretamente no nosso interior, através do Espírito Santo. Deus pode também usar pessoas, né, baseados na sua palavra. Ele pode usar pessoas. Quando ouvimos, decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer, nós caminhamos para uma vida abençoada, nós caminhamos para o lado, a direção da bênção de Deus. Você sabe que vivemos num mundo onde não há nenhuma segurança, né? Quantas pessoas, por exemplo, no Brasil, há um ano atrás, há 2 anos atrás, elas estavam se sentindo muito seguras, né? Algumas até pensam assim: eu nem preciso de Deus, porque eu estou crescendo, progredindo financeiramente, profissionalmente, eu nem preciso de Deus. Quantas pessoas, há um ano atrás, há alguns meses atrás, imaginavam: esse emprego que eu conquistei eu nunca vou perder, eu nunca vou sair dessa condição. Agora, elas planejaram, muitas das vezes, em cima daquele emprego, baseadas naquele emprego, naquele salário, e, de repente, tudo mudou, né? Passaram-se alguns meses, hoje o Brasil vive uma crise, milhares e milhares de pessoas estão sendo demitidas em todo o país, né? Em todos os níveis profissionais, enfim, pessoas de todas as classes sociais
têm sido demitidas dos seus empregos, quantos empresários, né, agora estão fechando as portas, estão pedindo concordata, falência, porque a empresa que há 1 ano, 2 anos atrás vinha muito bem, agora ela está fracassada. Quantas pessoas estão endividadas, quantas pessoas estão hoje desesperadas, porque as circunstâncias nesse país mudaram economicamente, financeiramente falando, porque o mundo não dá segurança, não apresenta segurança. Mas a Bíblia, há um versículo, né, muito importante para lermos a respeito disso, está no livro de Provérbios 1, versículo 33, Deus prometeu o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará tranquilo, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deus prometeu, está prometido na palavra de Deus que aquelas pessoas que derem ouvido à voz de Deus, né, que obedecerem, seguirem a orientação de Deus, essas habitarão seguras, tranquilas e sem o temor do mal. Quer dizer, muitas pessoas nesse mundo se basearam e se baseiam na sua própria força, inteligência, capacidade, nas circunstâncias deste mundo, e elas acabam se decepcionando. Quem sabe você confiou na sua força, imaginou que o casamento seria uma maravilha, de repente você está aí derramando lágrimas porque foi traída ou porque foi traído. Quem sabe você se casou imaginando que o seu casamento seria um mar de rosas, né? E de repente o que você tem mais feito é sofrer. O casamento que você imaginou que seria uma maravilha, de repente tem lhe causado muito sofrimento, tristeza, angústia. Quem sabe você se baseou na sua capacidade, na sua inteligência, na sua força e acreditou que tudo caminharia muito bem para você. Quem sabe você confiou nas circunstâncias deste mundo e hoje você está aí numa situação de desespero, porque o mundo que vivemos, ele não dá segurança, ele não traz segurança. A segurança, ela só vem de Deus. Deus é que pode dar segurança ao ser humano. Então, a Bíblia diz: o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, eu quero fazer um convite a você que está desesperado, desesperada. De repente, as circunstâncias mudaram e mudam mesmo, e nessa mudança de circunstância, de repente você está aí desesperado, vivendo uma situação de desespero, passando por muitos problemas. Quem sabe você está vivendo uma situação, seja no seu casamento, sua vida sentimental, profissional, financeira, que tem levado você ao desespero. E você, quem sabe, está se perguntando: o que eu faço? Qual a direção que eu tomo? A Bíblia diz: se atentamente ouvirmos a voz de Deus e tivermos o cuidado de obedecer a sua palavra, a sua vontade, os seus mandamentos, Deus nos exaltará, as bênçãos nos alcançarão. Neste domingo agora, nós estaremos realizando uma oração voltada para esse objetivo, para que Deus abençoe muito mais as pessoas que têm lhe dado ouvido, e estaremos também orando em favor das pessoas que se encontram desesperadas, aflitas. Quem sabe tudo vem dando errado para você, quem sabe você está aí vivendo um momento de desespero, de decepção, de fracasso, você não sabe o que fazer, quem sabe você não deu ouvido à direção de Deus, você foi para o lado errado, tudo deu errado para você. Nós estaremos neste domingo realizando uma oração muito importante para que Deus cumpra de um modo maior as suas promessas. Ele prometeu: o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós estaremos
fazendo uma oração baseado nessa palavra, nessa promessa, para que Deus abençoe e dê muito mais segurança aos que têm dado ouvido à voz dele e os abençoe muito mais. Mas também estaremos realizando uma oração em favor das pessoas que se encontram desesperadas, aflitas, que estão vivendo um momento crítico na vida. Quem sabe você tomou a direção errada e tudo deu errado para você, a vontade de Deus era uma, você tomou outra direção, está sofrendo. Deus é Deus para abençoar, desde que você se volte para Ele. Eu convido a você que deseja ser abençoado nesse aspecto, nesse sentido. Às 9 horas da manhã, eu estarei pessoalmente aqui na Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, aqui próximo ao Marília Shopping, na cidade de Marília. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. A pastora Nilzete às 9 horas da manhã. Lá em Beira, Moçambique, nós também temos uma igreja, está localizada na rua Cruz Gomes, 605, bairro da Munhava, próximo ao Hospital da Munhava. Não há uma atitude ou uma decisão tão importante quanto essa, ouvirmos a voz de Deus e termos o cuidado de obedecer. Você pode estar vivendo a pior situação, ou a situação mais crítica, mais adversa. Você pode até imaginar que está tudo perdido, mas se você procurar dar ouvido à voz de Deus e obedecer, você pode ter certeza que assim você vai caminhar para a bênção de Deus, você vai caminhar para a vitória, você vai caminhar para o lado da bênção de Deus. Esse mundo não dá segurança, mas aqueles, como ele prometeu, que der ouvidos a ele, esses habitarão seguros, tranquilo e sem temor do mal. Que Deus abençoe. Domingo às 9 da manhã, essa oração importante para abençoar a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.